Então vamos lá, pessoal, uma possível interpretação para as propriedades, né, vetoriais no que diz respeito ao produto escalar e ao produto vetorial, tudo bem? Veja, vou colocar bem aqui, né, interpretações para o produto vetorial e escalar, tudo bem? Veja, pessoal, existem grandezas físicas, como por exemplo o trabalho, né? O trabalho ele é dado basicamente o quê? Pelo produto escalar entre a força, entre o vetor força e o vetor deslocamento, ou até mesmo o vetor posição, né? Para a gente generalizar, a gente trabalha sempre com vetor posição, certo? Veja, vamos partir de um exemplo, né? Vamos pensar que existe um bloco, certo? Que ele vai se deslocar nessa direção, ele vai se deslocar desse ponto até esse. Um deslocamento que eu vou chamar de R, R igual a, sei lá, 8 metros, tudo bem? 8 metros. E existe uma força F, a princípio eu vou colocar dessa forma, tá? Existe uma força F que está agindo na mesma direção. A força F está agindo na mesma direção, certo? Eu vou colocar somente a intensidade dessa força. Vou colocar 3 newtons, tudo bem? Veja, o que seria o trabalho sobre esse bloco que vai desse ponto a esse outro ponto? O trabalho é muito simples. Por quê? Já que são grandezas vetoriais, como é que eu posso estabelecer o vetor nessa situação? O vetor F vai ser o quê? Vai ser 3 de intensidade na direção quê? Na direção X, certo? Então vai ser 3x chapéu, tudo bem? Considerando o que, pessoal? Considerando o nosso referencialzinho, né? Aqui no eixo Y e para cá tudo no eixo X, tudo bem? Então, o meu vetor F, se eu for pensar no vetor F, né? Ele tem 3 newtons na direção X chapéu, tudo bem? E no que diz respeito ao meu vetor R, meu vetor R, ele vai ser o quê? Um vetor que vai sair daqui, da origem, até aonde o bloco vai se deslocar, certo? Então esse vetor R, ele vai daqui para cá. E esse vai ser meu vetor R. E o meu vetor R, ele é o quê? Ele está na direção X, certo? Ele tem quanto de intensidade? 8. Pronto, representei vetorialmente essa situação aqui, certo? Veja, quanto é que será o trabalho nessa situação? Então basta pegar o vetor X, desculpa, o vetor F, que é 3x, colocar aqui de novo, né? Então o trabalho nessa situação vai ser F, que é 3 na direção X, que é 3 na direção X chapéu, escalar com o quê? Com 8 na direção X. 8 na direção X. Então, X escalar X é igual a 1, né? Como a gente aprendeu, certo? Então vai ficar 8. Na verdade, 3 vezes 8, 24. 24 que? Joules. Tudo bem? Certo? Então veja, o trabalho realizado na situação em que a força aplicada está na direção X e o vetor posição está na mesma direção X, onde a força é de 3 N e a intensidade do vetor posição é de 8, eu realizo sobre um bloco, no caso a força, o trabalho realizado pela força F
sobre o bloco nessas condições equivale a 24 joules. Tudo bem? Certo? Agora veja só uma coisa que eu vou fazer. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar agora a mesma situação, mas o vetor F ele não está mais nessa direção, certo? Vamos imaginar que o vetor F está nessa direção aqui. Tudo bem? Nessa direção aqui. Certo? E veja, ele está em um ângulo de quê? Ele está em um ângulo de... Vamos pensar que ele está em um ângulo qualquer, tá? Mas essa componente Fx, certo? Essa componente Fx é igual a 3 N. Tudo bem? Mas que vocês entendam o que eu estou falando, tá? Estou pensando. E essa componente aqui é de 4 newtons. Componente de F, tá? 4 newtons. Só apagar aqui. Fy é de 4 newtons. Tudo bem? Como é que fica agora a representação do novo vetor? Veja, meu novo vetor F ele vai ser representado de que forma? O vetor F é o seguinte: vai ser a componente Fx na direção x mais a componente Fy na direção y, certo? Tudo bem? Geralmente a gente tem o valor desse ângulo θ, mas por enquanto eu não quero trabalhar com ele, já estou dando o valor das componentes, tudo bem? Veja, quem é Fx? 3, então é 3 newtons na direção x chapéu, certo? Mais, quem é Fy? 4, 4 newtons na direção y chapéu, tudo bem? Eu só mudei a direção do vetor força, tá? Certo? E o vetor posição ainda vai ser o mesmo. 8 de intensidade, certo? 8 de intensidade na direção o quê? Na direção x. Tudo bem? Então aqui nós temos os vetores representados. Veja, vou deixar esse resultado aqui. Veja, qual vai ser o valor do nosso novo trabalho? Trabalho é força, produto escalar entre a força e o vetor posição. O trabalho, a força agora vai ser o quê? 3x chapéu mais 4y chapéu. 3x chapéu mais 4y chapéu, certo? Vetor posição, 8x chapéu. 8x chapéu. Quanto é que vai ser o nosso novo trabalho? Veja, produto escalar só realiza o quê? A operação entre o mesmo vetor. Então vai ser 3 vezes 8, 24. X escalar com x é 1. Veja, pessoal, o mesmo resultado. O mesmo resultado. Na primeira situação, o vetor força estava só nessa direção x. Na segunda situação, o vetor força está numa direção diferente. Não era para dar um resultado diferente? Não, deu o mesmo resultado. E se eu colocasse qualquer valor para Fy, olha só, se eu colocar qualquer valor para Fy, vamos pensar que esse vetor aqui tem um valor n qualquer, tá? Olha só, tem um valor n qualquer. Fy tem um valor n na direção y aqui, qualquer. Então o meu vetor seria um n aqui, seria um número qualquer, tá? E aqui seria n. Isso iria interferir em alguma coisa?
Não. Por quê? Porque no produto escalar a gente só opera com o mesmo vetor. Aqui tem o y, a gente pode imaginar que sim, mas aqui é igual a zero. Por isso que não aparece. Então quando faz esse produto aqui, isso aqui é igual a zero, então não faz efeito algum. Tudo bem? Veja, pessoal, qualquer valor da intensidade do vetor F na direção y praticamente é o que, pessoal? É desprezado no que diz respeito ao cálculo do trabalho para essa situação. O que isso quer dizer? Que no caso do produto escalar, eu posso ter qualquer direção de F, certo? Qualquer direção de F. Mas o que importa para calcular o trabalho nessa situação é somente a contribuição de quem? Dessa quantidade que está na direção X. Tudo bem? Então o que isso quer dizer? O produto escalar, ele filtra a ação do vetor força. Certo? O produto escalar entre F e R, ele tem, né, ele tem como finalidade filtrar a ação do vetor força. Ou seja, nessa situação, o que importa é somente que a ação da força que está na direção que? X. Eu só quero a intensidade na direção X. O que está na direção Y não importa para o cálculo do trabalho. Certo? Então existem situações dentro da física que essa componente Y ou a componente X, vamos pensar num outro caso que o corpo está subindo, a componente X já não importa, certo? Existem situações que uma componente importa, mas a outra não importa. E o que o produto escalar faz? Ele filtra a ação do vetor, certo? Ele só quer saber aquela intensidade que contribui para o deslocamento do corpo no que diz respeito ao trabalho. E só quer a intensidade da força que contribui para o deslocamento do corpo no que diz respeito ao trabalho. Tudo bem? Então veja a interpretação que nós temos no que diz respeito ao produto escalar para estabelecer o trabalho, né, de um corpo que está submetido por uma força F qualquer. Tudo bem? Então veja, a importância do produto escalar é essa, tá, pessoal? Vamos para uma interpretação agora do produto vetorial. Então, antes de tudo, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma grandeza física chamada torque. Tudo bem? O torque, pessoal, ele é dado pelo produto vetorial entre o vetor posição e o vetor de força. Tudo bem? E muitas das vezes nós consideramos sempre, né, a existência de um torque que está ocorrendo em algum sistema físico qualquer quando a gente observa qualquer rotação ou qualquer giro em torno de um ponto de giro. Então a gente pode pensar sempre em torque. Tudo bem? Ah, professor, não é algo semelhante ao trabalho? Sim. O que difere lá da relação de trabalho? A relação de trabalho é o produto escalar entre o vetor posição e o vetor de força. Tudo bem? Para uma situação você tem o torque, para outra você tem o trabalho. Tudo bem? Veja, a intenção basicamente essa. É fazer a diferença entre uma situação e outra, tá? Vamos pensar da seguinte forma, que eu tenho um sistema de giro aqui, certo? E vamos pensar numa peça qualquer que esteja presa aqui a um ponto de giro. Eu aplico uma força F de 5 newtons nesse ponto, certo? E certamente essa peça ela vai sofrer rotação, tudo bem? Ela vai sofrer uma espécie de rotação. Tudo bem? Vamos pensar aqui também que esse tamanho da peça equivale a 1 metro, certo? Então como é que seria o torque nesse caso? Veja, vamos estabelecer primeiramente o vetor posição.
vetor posição, ele está... Vamos primeiramente traçar aqui nosso referencialzinho. Eu vou colocar aqui eixo Z, tá? Eixo Z. E para cá, o que? Eixo Y, certo? Porque geralmente a gente faz dessa forma quando a gente tem que considerar, por exemplo, o eixo X. Então, Z e Y, tudo bem? Veja, o vetor posição, ele está... Eu tenho que traçar ele do ponto de giro e localizar o que? O vetor de força, certo? Esse será o meu vetor posição. Tudo bem? O vetor posição está bem aqui, certo? Qual é o tamanho do vetor posição? Igual a 1 metro. Beleza. Então aqui é igual a 1 e está na mesma direção de Y. Então é 1 Y chapéu. Pronto. Representei meu vetor posição. Tudo bem? Agora vamos representar a força. Representar vetorialmente, né? A força tem 5 de intensidade, certo? E está na direção Z chapéu. Tudo bem? Só que está contra o sentido de Z. Então vou ter que colocar o menos aqui na frente. Tudo bem? Então, todos representados vetorialmente, agora basta aplicar a relação. O torque, ele é justamente o produto vetorial entre o vetor posição e a força. O torque vai ser o que? Vetor posição, 1 na direção Y, VEC, força, menos 5 na direção Z, certo? Quanto é que vai ser o torque nesse caso? O torque vai ser igual a 1 vezes menos 5, menos 5. Y VEC Z. Y VEC Z. Ah, professor, não lembro quanto é. Então vamos fazer aqui rapidamente. Z nessa direção, Y nessa e X nessa direção. Então a regra da mão direita, Y VEC Z. Y VEC Z, X chapéu. Y VEC Z, X chapéu. Então o torque, ele vai ser o que? Menos 5 na direção X chapéu. Tudo bem? Então esse é o valor do torque para essa situação aí, certo? Agora, da mesma forma que a gente fez lá no trabalho, eu vou mudar a direção, certo? Eu vou mudar a direção de quem? Do vetor de força, certo? Eu vou dizer que aqui agora é uma componente X, certo? Aqui é uma componente X, que agora o meu vetor de força está nessa direção aqui, certo? Está nessa direção. E para cá, eu desconheço o valor da minha componente Fx. No caso aqui é Fz, tá? Só desculpando aqui, Fz, e aqui vai ser Fy, tá? Fy, tudo bem? Espero ter entendido aí. Como é que seria a minha nova força? Vamos fazer aqui desse outro lado. Primeiramente, o vetor posição não vai mudar, certo? Eu só mudei o vetor de força. Então vai ser 1 na direção Y, certo? O meu vetor F, ele vai ser o quê? Ele vai ser, olha, no caso na direção Y. Na direção Y eu tenho Fy, certo? Mas como está contra o sentido de Y, certo? Eu vou colocar o menos na frente. Tudo bem? Y, chapéu. Mas na direção Z eu tenho o quê? Eu tenho menos 5. Então vai ficar o quê? Vou colocar logo menos. Vai ficar menos 5 na direção Z chapéu. Certo? Igualmente aqui quando era somente essa FZ.
certo? Veja, pessoal, mudou a expressão vetorial da força, tudo bem? E agora eu vou aplicar o torque. Quanto é que vai ser o torque nesse caso? O torque, vetor posição, VEC, vetor força. O torque, vetor posição, 1 na direção Y, VEC, vetor força, menos componente Y, na direção Y, menos 5 na direção Z chapéu, certo? Veja, Y VEC Y é o que, pessoal? É zero. Não tem como a gente fazer a regra da mão direita, né? Y VEC Y, então é zero, tudo bem? Existem outras justificativas, mas a gente não vai chegar por enquanto nessa justificativa. A gente vai, primeiramente, a princípio, pensar que não dá para fazer regra da mão direita, certo? Agora, essa quantidade aqui só vai operar com quem? Com Z chapéu, certo? Então, o torque vai ser justamente o quê? 1 vezes menos 5, menos 5. Y VEC Z. Y VEC Z. Então vai ser menos 5. Y VEC Z. Y VEC Z. X. X chapéu. Tudo bem? Veja, pessoal, o mesmo resultado, certo? Então, o que a gente interpreta disso? À medida que eu mudo de direção, o vetor força, e mantenho a mesma intensidade na direção Z, certo? O torque sempre vai ser o mesmo. Por quê? Porque o torque só depende da força que é normal justamente é normal ao vetor posição, certo? Então a ação das componentes que estão na direção Y não vai contribuir para o torque, tudo bem? Então novamente eu falo para vocês, a questão do produto escalar e do produto vetorial filtra a ação de algumas grandezas vetoriais, certo? Não, eu não quero a participação, né, da componente Y do vetor força. Eu só quero a participação da componente Z. Então não importa se ele está nessa direção, se está nessa, se está nessa. Não importa. Só importa o que? A componente Z. Então o produto vetorial ele vai, né, ele tem essa finalidade de filtrar a ação. Então no caso do torque, por exemplo, né, em sistemas giratórios, o que importa somente é o vetor que é normal a posição para sofrer o giro, enquanto lá no trabalho o que importa é a componente da força que está na mesma direção do deslocamento, certo? Ou seja, quem está normal de deslocamento, certo? Não importa para o cálculo do trabalho, certo? Aqui já importa quem for normal ou que está formando 90 graus com o vetor posição, tudo bem? Então, existe essa interpretação, né? Que o produto vetorial, o produto escalar, ele filtra as ações dos vetores, né? Para uma situação é conveniente estar na mesma direção, para outras situações é conveniente estar na direção perpendicular, certo? Então eu não preciso dessa quantidade, eu preciso dessa para estabelecer, né, algumas quantidades físicas, tudo bem? E uma diferença que é importante, sempre destaco aqui, que o produto escalar me dá um valor numérico, enquanto o produto vetorial me dá um outro vetor, né? Nesse caso aqui, menos 5 na direção X, certo? A direção X está saindo do quadro, então é menos 5 entrando no quadro, né? Então, R VEC F, R VEC F está entrando no quadro, por isso que é menos, tudo bem? O torque está para dentro do quadro, certo? Então pessoal, vamos seguir com a interpretação. Vamos voltar a fazer aqui o cálculo do trabalho, né?
pode ser o inverso também, mas vou colocar R, vetor posição, escalar com vetor de força, tudo bem? Certo? Então vamos pensar de uma maneira bem mais geral. Deixa eu pensar aqui. Então vamos pensar aquela mesma situação do bloco, né? O bloco indo na direção X, certo? E aqui direção Y, tudo bem? Vamos pensar que existe uma força F qualquer nessa direção, certo? Vamos desenvolver aqui o ângulo agora, o ângulo θ, tudo bem? E aqui certamente existe uma componente Fx, certo? Veja, eu sei quanto que foi o deslocamento, vamos pensar que foi 2 metros. Então quem vai ser meu vetor posição? Meu vetor posição vai ser 2 na direção X, tudo bem? Esse vai ser meu vetor posição, 2 na direção X, certo? Veja, no que diz respeito ao vetor F, eu vou ter o que? Vou fazer de modo geral, tá? Vou colocar um D aqui qualquer, vou colocar um D aqui, certo? Vetor posição, vou colocar um D, tá? Que é um valor numérico qualquer. E aqui eu vou colocar meu vetor força na direção X, eu tenho uma Fx na direção X, e na direção Y eu tenho o que? Vou colocar aqui também, ó. Na direção Y eu tenho uma Fy, certo? Então vai ser mais, então tudo na mesma direção, né? Mais Fy na direção Y, tudo bem? Veja o que acontece, pessoal, se a gente não considerar nem o produto escalar, nem o produto vetorial. Vamos pensar que isso aqui seja um produto qualquer, certo? E a gente vai fazer um produto por completo. Quem é R? R vai ser D vezes direção X chapéu, certo? Escalar com a força, é tudo isso aqui. Fx na direção X mais Fy na direção Y, tudo bem? Veja, quando eu aplico aqui, eu tenho trabalho, vai ser o que? D vezes Fx, certo? D é a distância, Fx, X, escalar X, mais, veja, estou fazendo agora, eu não estou considerando as propriedades do produto escalar, estou fazendo o produto normal, tá? Só para a gente interpretar algumas coisas. Fazendo a distribuição normal aqui, vai ficar como? Vai ficar D vezes Fy, vou colocar ao contrário, tá? Fy vezes D, certo? O que? X chapéu, escalar com Y chapéu. É um produto, né? Normal. Aqui eu vou colocar ao contrário, tá? Não vai mudar nadinha. Tudo bem? Veja. O que acontece com essa situação? A gente estabelece até algumas relações, né? Como a gente falou, o produto escalar, né? Ele filtra algumas ações. Veja, eu tenho o que? Eu tenho o Fy e o Fx. Quem é Fx? Quem é Fx? Agora vem, né? Fx é F, o que? Cosseno do ângulo, certo? F cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo θ vezes deslocamento. Tudo bem? X vezes X. Que a princípio eu não sei se é produto escalar ou vetorial, mas eu estou
multiplicando, certo? Quem é FY? FY vai ser o quê? Vai ser F seno θ, né? Lembra lá? Vai ser F seno θ. Deslocamento Y, a direção Y. Y vezes Y. Vou fazer mais um curtinho aqui. Vai ser F vezes seno θ, deslocamento X vezes Y, chapéu, tudo bem? Espero que esteja entendendo aí, certo? Veja, o que acontece quando a gente vai medir o trabalho, certo? Principalmente quando a gente insere alguns valores para o ângulo, certo? Quanto é o ângulo? Eu vou colocar aqui alguns resultados, né? Quanto é o cosseno de zero? O cosseno de zero, né, é igual a 1. E o seno de zero é igual a zero. Cosseno de 90 graus, é igual a quanto? Cosseno de 90 é igual a zero. E o seno de 90 é quanto? É igual a 1. Tudo bem? Então esse resultado tudo depende desse ângulo aqui, ó, do vetor F, certo? Veja, em situações em que o F está somente na direção Y, certo? Somente na direção Y, quanto é o valor do ângulo? Então quando F, né, possui uma direção Y, quanto é o valor do ângulo? O ângulo equivale a quanto? Equivale a 90 graus. Certo? Equivale a 90 graus. Tudo bem? E quando eu substituo aqui, cosseno de 90 é quanto? Zero. Tudo isso aqui é zero. Seno de 90 é 1. Certo? É 1. Seno de 90 é 1. Veja, essa quantidade aqui, ela é igual a 1 nesse caso. Na verdade, essa quantidade bem aqui, ó. Essa quantidade aqui é igual a 1. Está de vermelho, que é o seno θ. Se for 90, certo? Mas, quando o vetor F está nessa direção perpendicular, ele não realiza trabalho sobre o bloco, certo? Porque se tivesse nessa direção, o bloco ia para cima. Só que o bloco está indo para lá. Tudo bem? Certo? Então, aqui não tem deslocamento, então não realiza trabalho. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Que para esse trabalho ser zero, certo? Olha só, para o trabalho ser zero, essa quantidade aqui é zero, né? Tudo isso aqui é zero porque cosseno de 90 é o que? É zero. Tudo bem? Então tudo isso aqui é zero. Se o cosseno de 90 é zero, então tudo isso aqui é zero. Tudo bem? Mas essa quantidade aqui é 1. Certo? Então só sobrou essa quantidade todinha aqui e essa quantidade é 1. A força é não nula. A força pode ser 30, 40. O deslocamento ocorreu. Beleza. Então para tudo isso ser zero, certo? Isso aqui, esse produto escalar tem que ser igual a zero. Então vamos substituir os valores? Veja, então o trabalho, ó, nesse caso aqui o trabalho, o cosseno de 90, zero. Então vai ficar 0 mais F vezes D vezes X chapéu. No caso, é um produto qualquer, né? Y chapéu. Mas, no que diz respeito à grandeza, o trabalho realizado no ângulo igual a 90 é zero.
Então se isso aqui é 0, aqui é 0, veja, vai ficar F vezes D vezes produto escalar de X chapéu e Y chapéu. Então o que isso quer dizer? Essas quantidades aqui não é igual a 0. Então o que pode ser 0 é justamente o quê? X, né, X vezes Y é igual a 0. Então veja, tem a necessidade da gente definir, né, alguns produtos entre versores, certo? Então, em situações que o ângulo é 90, essa quantidade aqui, vetorial, esse produto, no caso, dentro das propriedades vetoriais, tem que ser igual a 0. Tudo bem? E como essa quantidade aqui, ela não pode gerar um vetor, isso se tornou um produto escalar. Então, o produto escalar entre x e y tem que ser 0 para satisfazer a definição de trabalho. Claro, eu tô pegando aqui um exemplo que no caso é a grandeza física chamada trabalho, certo? Mas, entre várias outras grandezas físicas que a gente pode pegar, a gente pode ir definindo esses produtos entre versores, tudo bem? Então, ó, a gente estabelece que x com y tem que ser igual a 0. Então, isso aqui é um produto escalar, certo? Porque trata-se de uma grandeza escalar. Tudo bem? Da mesma forma, quanto é que vai x escalar x? A gente não sabe. Mas, veja, quando esse ângulo aqui ele é 0, no caso, quando f fica na mesma direção que o vetor posição, certo? No caso, esse aqui é o vetor posição, o ângulo ele é 0, né? Ele baixa aqui, ele é 0. Então, como é que fica? A gente já tem esse resultado aqui, vou colocar ele bem aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual a 0. Veja, vou apagar agora aqui. Quando o ângulo é igual a 0 graus, eu tenho o que, pessoal? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Apagar esse aqui. Vou apagar aqui. Certo? Eu tenho o que como resultado agora? Veja. Cosseno de 0 é igual a 1. Certo? Isso aqui é igual a 1. Tudo bem? Só que o seno de 0 é quanto? É 0. Isso aqui é 0. Então tudo isso aqui é 0. Tudo bem? O que sobra é isso aqui. Então veja, o trabalho ele vai ser o quê? Vai ser F vezes a distância vezes o quê? X escalar X. Tudo bem? Mas quando a força está na mesma direção da posição, o trabalho é dado pelo produto, é dado por esse produto aqui, certo? Porque esse produto diretamente é justamente o trabalho máximo a ser feito por uma força que está na mesma direção do deslocamento. No caso é o trabalho máximo, é o trabalho que se pode, né? É o trabalho que pode contribuir para a energia mecânica. É um trabalho que contribui para a energia mecânica. Ele não age de maneira a perder energia mecânica. Ele contribui com ela. Certo? Então veja, essa quantidade é igual ao trabalho. Certo? Então quanto é que seria x escalar x? Isso aqui cancela a mesma intensidade. Certo? Então x escalar x tem que ser igual a 1. Tudo bem? No caso, passa dividindo, vai ficar 1 de um lado e x escalar x é igual a 1. Certo?
Então, uma vez que eu defino essas quantidades no que diz respeito ao trabalho, eu pego essa expressão maior e eu tenho que o trabalho ele é, veja, essa quantidade é zero, essa quantidade é zero, então tudo isso aqui é zero. Essa quantidade aqui é 1, certo? Então o trabalho ele vai ser dado por isso aqui, ó. É a força vezes cosseno de θ vezes deslocamento. Ou melhor dizendo, vai ser força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Tudo bem? Então é diante dessas interpretações que nós temos aí, pelo menos estabelece quantidades importantes, certo? Claro que isso aqui é um argumento dentro da física, existe um argumento matemático por trás disso, certo? Mas o que prevalece aqui é justamente quantidades, né, que se anulam e quantidades que de fato contribuem para a ação do trabalho, contribuem para estabelecer o trabalho, certo? Então essa quantidade aqui, que no caso que é o F na direção Y, não contribui para o trabalho, tudo bem? Então é por isso que nós estabelecemos algumas relações por mera interpretação. Hoje em dia nós sabemos que o produto escalar de versores diferentes, que são perpendiculares entre si, é igual a zero, certo? E quando são da mesma direção é igual a 1, certo? E a gente vai ver no decorrer do curso que existem vários tipos de versores, certo? Vários tipos de versores. Tudo bem? E cada versor possui uma importância muito grande dentro das interpretações dos movimentos dos corpos. Tudo bem, pessoal? Então espero ter ajudado aí no que diz respeito a essas interpretações e vamos seguir com o curso a nível superior. Até mais, se cuide!